Pessoal, vamos corrigir o segundo exame de qualificação da UERJ 2024 que aconteceu hoje. Vamos corrigir aqui as questões de matemática, tá bom? Olha só, tartarugas são animais que podem atingir grandes medidas, além de serem longevos. E aí ele fala que a tartaruga de couro, por exemplo, pode chegar a 225 anos. Admita que a expectativa de vida média de um ser humano seja de 75 anos. Para alcançar 225, essa expectativa deveria aumentar um percentual X. Qual é esse percentual? Então, lembrando, tem uma formulinha de acréscimo percentual que a gente usa muito, que é a seguinte: valor inicial, que é o valor ao qual você quer acrescer alguma coisa, ele é multiplicado por 1 mais uma taxa de juros, ou uma taxa percentual I. E isso dá um valor final. No nosso exemplo aqui, quem que é o V0? O nosso V0 é a atual expectativa de vida do ser humano, 75 anos. E o nosso VF é de 225 anos. E o nosso I, que é aquilo que a gente quer descobrir, a gente vai chamar de X, tá bom? Então, olha só, a nossa expressão vai ficar aqui com 75 multiplicado por 1 mais X, e isso aqui tem que dar 225, beleza? Bom, passa o 75 dividindo, ele está multiplicando, você passa dividindo. Então, a minha equação fica 1 mais X igual a 225 por 75. Quando você faz essa conta, isso aqui dá 3, tá bom? Então, a minha equação é 1 mais x igual a 3. Passa 1 subtraindo, você fica com x igual a 3 menos 1, que é 2. Agora, atenção, olha só. Você está escrevendo aqui que x é igual a 2, mas x é uma taxa percentual. Então, isso aqui tem que ser multiplicado por 100 para aparecer o percentual do lado. Então, você tem 200%, tá certo? E aí você tem a resposta que está na alternativa B da questão. A próxima questão diz o seguinte: o lucro L de uma empresa com vendas de camisetas é modelado pela expressão L de x igual a 2.500x mais 10x ao quadrado, sendo x a quantidade de lotes de 100 camisetas. De acordo com esse modelo, o lucro obtido com 4.000 camisetas em reais é igual a quanto? Bom, vamos pensar. Em primeiro lugar, quantos lotes de camisetas nós temos? Bom, você tem 4.000 camisetas. Cada lote tem 100, então você divide um pelo outro. É claro que você vai cancelar 2 zeros aqui, 2 zeros aqui, você vai ficar com 40 lotes de camiseta. E agora, para você descobrir o lucro, basta você substituir este valor de x que você obteve, 40, aqui na expressão L de x. Então, a gente vai ter L de 40 lotes é igual a 2.500 vezes 40. Por que isso? Porque no lugar de x você colocou 40. E aqui mais 10 vezes 40 ao quadrado. Novamente a mesma coisa. X ao quadrado virou 40 ao quadrado. Bom, fazendo uma continha rápida aqui, ó. 25 vezes 4. Isso aqui dá 100. Então, você tem 100 mais 1, 2, 3 zeros. Então, você tem 100, 1, 2, 3, tá certo? Agora, vamos pensar no 40 ao quadrado. Bom, 40 ao quadrado, você pensa, é 4 vezes 10 ao quadrado, né? Para facilitar a vida. Então, isso aqui vai o quadrado vai para o 4 e vai para o 10. Então, você vai ter 4 ao quadrado, que é 16, e 10 ao quadrado, que é 100. E aí, quando você multiplica isso por 10, você vai acrescentar um zero aqui. Portanto, isso aqui, essa expressão toda aqui, do 10 vezes 40 ao quadrado, vai ser basicamente 16.000, tá bom? Agora, você soma, você tem 100.000 mais 16.000. Bom, 100 mais 16 dá 116 e você põe os 3 zeros no final. E aí você fica com a alternativa A da questão. Uma questãozinha de geometria espacial que diz o seguinte, ó. Considere um cilindro circular reto de altura h e raio r em centímetros, conforme ilustra a figura a seguir. A planificação da superfície lateral desse cilindro é um retângulo de perímetro 40 centímetros. A altura h desse cilindro em centímetros é igual a quanto? Bom, é o seguinte, quando você tem um cilindro, você pode planificá-lo na forma de um retângulo, como ele está falando aqui. O importante é você descobrir quais são as dimensões desse retângulo. Então, imagine que você abriu este cilindro aqui, então você ficou com um retângulo assim. É claro que essa dimensão aqui, lateral, essa aqui, ó, é a altura do cilindro. Então, aqui você vem e põe h.
Agora, qual que é a dimensão daqui? É o comprimento dessa circunferência aqui, tá? Porque você abriu essa circunferência, então você esticou tudo que era a circunferência, virou uma reta. Só que ela tem o mesmo comprimento da circunferência original. E qual que é o perímetro da circunferência, ou comprimento? É 2π vezes r. R é o raio aqui da circunferência. Então você tem este retângulo. Bom, lembrando, né? Um retângulo tem duas medidas apenas, né? Então aqui também é h e aqui é 2πr. Mas o perímetro é a soma dos quatro lados. Então o perímetro ele vai ser duas vezes h mais 2πr, porque o h aparece duas vezes e o 2πr também aparece duas vezes. E é dito que o perímetro tem o valor de 40 centímetros. Então você vai ficar com a seguinte expressão, ó. Vou colocar o 40 desse lado, tá? Porque é o perímetro. Então você vai ter 2 vezes h, multiplicando aqui na forma distributiva, mais 2 vezes 2πr, então 4πr, e isso aqui tudo é 40. Bom, mantenha o h desse lado, né, o 2h, então você vai ficar com 2h, é 40 menos 4πr. Agora, você passa esse 2 dividindo. Ele vai dividir os dois caras, né, tanto o 40 quanto o 4πr. Com quanto que você fica? Você fica com h é igual a 40 por 2, que dá 20, e menos 4πr, então menos 2πr. E aí você tem a expressãozinha que relaciona altura e raio, que é 20 menos 2πr, alternativa A. Uma estudante possui uma calculadora que permite realizar a seguinte operação por meio de uma tecla especial. Ao digitar o número x diferente de menos 1 e em seguida apertar essa tecla, o resultado obtido é 1 sobre 1 mais x. Após digitar o número 9 nessa calculadora e apertar a tecla especial duas vezes seguidas, o resultado obtido será quanto? Então vamos pensar, ó. Na primeira vez de apertar, o que ela fez? Ela apertou o 9 e depois a tecla. Então, com quanto que ela ficou no visor? Ela ficou com 1 dividido por 1 mais 9, concorda? Porque o que a tecla faz é pegar o número que foi digitado anteriormente e fazer essa operação. Colocá-lo aqui embaixo, somar com 1 e depois fazer 1 sobre a soma. 1 mais 9 é 10. Então, isso aqui deu 1 sobre 10, que você pode escrever como 0,1, tá bom? Agora, na segunda vez, o que aconteceu? É o número que está aparecendo imediatamente antes de apertar a tecla que vai sofrer a mesma operação. E qual que é este número? Não é mais o 9, é o 0,1. Então, agora, a gente vai ter 1 dividido por 1 mais 0,1. É claro que embaixo a gente vai ter 1,1. Agora, não tem 1,1 aqui, tem apenas 11, né? É a mesma coisa, porque você pode multiplicar por 10. Então, ó, o que você faz? Você multiplica por 10 em cima, por 10 embaixo. Não muda nada a fração, certo? Só muda o que está aparecendo, mas o valor da fração é o mesmo. Então, em cima fica 10 e embaixo fica 11. E aí você descobre que a resposta está na alternativa C da questão. Progressão harmônica é uma sequência finita ou infinita de números diferentes de zero, cujos inversos formam uma PA, uma progressão aritmética. Observe o exemplo. Então, você tem 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, assim por diante. Isso aqui é uma progressão harmônica, porque os denominadores, veja, aqui tem 1 também, né? Os denominadores formam uma PA. Então, 1, 2, 3, 4. Então, ele está sempre somando 1 de um denominador para o outro. Por isso que é uma PA, tá bom? Na progressão harmônica, 1 sobre 2, 1 quarto, 1 sexto. O 21º termo equivale a quanto? Agora, vamos pensar. Os denominadores estão indo de quanto em quanto? De 2 em 2, ó. 2 para 4, somou 2. 4 para 6, somou 2. Então, a nossa progressão aritmética dos denominadores, eu vou escrever assim, ó, a n, ela vai ser da seguinte forma, o seu termo geral. É sempre o a1 mais n menos 1 vezes a razão. A razão é aquela coisa que a gente está somando sempre, é o 2. E o a1 é o primeiro termo, que é também 2. Então, o termo geral dessa progressão aritmética dos denominadores é 2 mais n menos 1 vezes 2. Bom, isso aqui dá 2 mais 2n menos 2, né? Fiz distributivo aqui. 2 menos 2, 0. Então, fica com a n igual a 2n. Essa aqui é a nossa expressão para os denominadores. Agora,
ele está perguntando o 21º, n igual a 21. Então, basta você substituir n igual a 21 na formulinha. Então, você vai obter a 21 é igual a 2 vezes 21. Ó, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Dá 42. Só que não é 42. É 1 sobre 42. Porque a gente tem a sequência dos denominadores. E ele quer o valor da sequência na progressão harmônica. Por isso que a alternativa é a B, 1 sobre 42. Um agricultor dividiu um terreno plano em retas paralelas e plantou sobre elas sementes de determinada árvore frutífera. Para obter uma boa colheita, essas sementes foram dispostas a uma distância de 2 metros entre si. A imagem a seguir ilustra a plantação após um tempo. A menor distância em metros entre duas dessas retas traçadas para o plantio das sementes é quanto? Olha, a figura não ajuda muito, mas é com ela que a gente vai resolver, né? Mas realmente ela acaba induzindo um pouco a uma confusão. O desenho que a gente vai usar mesmo é esse aqui, ó. Vou deixar preparado para você, que é o paralelogramo. Bom, de acordo com a especificação do problema, essa distância tem que ter 2 metros, essa também, essa também, essa também, porque é a distância entre as árvores. Agora, qual que é a menor distância entre as duas retas, pensando nessa figura? A menor distância tem que fazer 90 graus com as duas retas, ou seja, é essa reta aqui, essa semi-reta azulada, tá bom? Então, ela faz 90 graus com os dois lados, tá bom? Tanto com essa reta quanto com essa. Mas olha só que interessante. Se eu traçar, por exemplo, uma outra reta aqui, a distância tem que ser 2 também, porque é a distância dessa árvore para essa. Então, a gente vai ter o seguinte triângulo. Vou trazê-lo para cá. Esse triângulo aqui, ó, que tem 2, 2 e 2. É um triângulo equilátero. E a gente está interessado na reta azul, que faz 90 graus aqui. Então, a gente tem exatamente um triângulo retângulo aqui desse lado. Porque você sabe que no triângulo equilátero, a altura divide a base em duas partes iguais. Então, aqui é 1 e aqui é 1. Então, ó, se eu usar Pitágoras aqui, eu consigo descobrir a nossa reta azul, que é essa aqui, H. Tá? Aqui tem 90, aqui tem 1 e aqui tem 2. Bom, vamos pensar. A gente tem H e 1 como catetos e 2 como hipotenusa. Então, a gente vai ter H ao quadrado mais 1 ao quadrado igual a 2 ao quadrado. Passa 1 para lá, 1 ao quadrado é 1, né? Então, fica H ao quadrado igual a 2 ao quadrado, que é 4, menos 1, isso aqui dá 3. Aí ficou H ao quadrado é igual a 3, H é raiz quadrada de 3. E aí você marca, a resposta está na alternativa D, raiz quadrada de 3 centímetros. A partir dos dados da tabela, escolhe se ao acaso uma pessoa dessa população. Sabendo que essa pessoa é uma mulher, a probabilidade de ela ser preta é mais próxima de quanto? Bom, para fazer essa questão, a gente vai observar o seguinte, o total de mulheres e quantas mulheres são negras. O total é a soma desse valor com esse valor. Então, vamos fazer? A gente vai ficar com 474.000, 608.000. Então, somando esses caras aqui, né? 8 mais 4, 12. Vai 1 aqui, ó. 0 mais 7 mais 1, 8. E aqui 10. E aqui você tem os 3 zeros, tá bom? O que é probabilidade? É você tirar esse número dividido pelo total, nesse caso aqui, né? Então, você vai ter 608.000 por 1.082.000. 1.082.000. E é claro que você cancela estes zeros para facilitar a sua vida. 5 é a letra B. Última questão. Um professor precisou ajustar as notas x de seus alunos, transformando-as em y por meio da equação y igual a x mais b. Dessa forma, a maior nota alcançada, que foi 60, passou a ser 100. E a menor, que foi 10, passou a 60. E ele fala, o aluno que alcançou 30 teve qual nota, né, nessa alteração? Bom, a gente tem aqui uma equação da reta, a gente tem que descobrir os parâmetros A e B usando os dados que a gente tem. E a gente tem dois dados. Porque, olha só, a gente vai ter sempre o par ordenado XY. Qual que é o primeiro par que a gente tem? É o par 60 e 100. Então, a gente tem 60 e 100 para um, e a gente tem 10 e 60 para outro. Tá certo? Bom, o que eu faço com esses dois pares? Eu coloco na equação. Então, o que é y, pega
quem está no lado direito do par e o que é x pega quem está no lado esquerdo. E sempre você associa o x com o seu respectivo y. Então, vamos ter duas equações. A primeira vai ser ax mais b. Então, a gente vai ter a vezes 60 mais b igual a 100, que é o y. E a segunda é a vezes 10 mais b, que é igual a 60. Tá bom? Então, a gente tem duas equações, duas incógnitas. O truque mais rápido aqui para você resolver é você subtrair uma equação da outra. Então, pega toda essa equação e multiplica por menos 1 dos dois lados e soma. Então, olha só, você vai ter 60 vezes a menos 10 vezes a. Quanto que é 60 menos 10? 50. Então, você tem 50a. B menos b dá 0. 100 menos 60 dá 40. Então, isso aqui dá 40. Corta o 0 e passa o 5 dividindo. Você fica com a igual a 4 sobre 5. E o b? Bom, para descobrir o b, basta você utilizar uma das equações. Vou pegar a primeira, ó. 60a, mais o a agora é 4 sobre 5, mais o b é igual a 100. Bom, agora vamos pegar aqui o 60 dividido por 5. Isso aqui dá 12. E aí, você vai ter 12 vezes 4, que dá 48. Então, você tem 48 mais b igual a 100. O b vai ser 100 menos 48. Bom, 100 menos 48 vai dar 52. E eu achei os dois parâmetros. Então, qual que é a minha equação? A minha equação é y igual a 4/5, que é o a, vezes x, mais 52, que é o b. Agora, a pergunta é, o aluno que alcançou 30 pontos teve a nota alterada para qual valor? Então, o x é 30. Qual que é o y dele? Então, ó, y vai ser 4/5 vezes 30, já que é o x, né? Mais 52. Agora fica fácil, ó. Se você pegar o 30 e dividir por 5, isso aqui dá 6. Então você tem 6 vezes 4, que dá 24. E aqui você tem os 52. Bom, agora 4 mais 2, 6. 2 mais 5, 7. 76. Então, a nota dele é 76, está na alternativa C da questão. Então, a gente encerra por aqui a nossa correção de matemática. Bons estudos! Pessoal, gostaram dessa aula? Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam e também as dúvidas que vocês eventualmente tiverem, ok? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, porque eu estou trazendo sempre mais conteúdo para vocês. Bons estudos!